Boa tarde. Antes de tudo, agradecer ao Michel, à direção do Métodos, pelo convite. Essa palestra não só é minha, do Murilo, mas também contou com a participação da Valéria, da Carol. Queria agradecer também e falar que elas fazem parte disso. Bom, nós vivemos um momento hoje de absoluta incerteza. Tá? Se a idade traz alguma coisa de boa, e na verdade são bem poucas coisas que a idade traz de boa, uma delas é a experiência. Então nós estamos falando de uma doença, o Zika vírus, que é uma doença nova. Eu, enquanto profissional, já vivi vários começos de epidemia. Eu estou falando tudo isso porque a gente precisa fazer uma grande ressalva no começo. O que a gente falar aqui hoje, pode ser que daqui a uma semana não seja mais verdade. Então nós vamos tentar falar o que é a verdade de hoje. Se a gente se reportar há umas 3 décadas atrás, no começo da epidemia de AIDS, se falava muita coisa que hoje não são mais verdades. Mas eram as verdades da época. Então, primeira coisa, ressalva. Segunda coisa, em situações epidêmicas, a gente tem uma premência muito grande de saber as coisas. A gente que eu digo é a população. E a imprensa tem a obrigação de nos ensinar essas coisas. E a gente acaba tendo uma mistura aí de querer ouvir e a imprensa de querer falar, mas assim, nenhuma das vezes a gente pode contar com uma presteza científica em relação a isso. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que houve. Então, por exemplo, é o Guillain-Barré da Zika, é o dengue hemorrágico, a gente vai ouvindo, vai se apavorando, a gente tem que se preocupar. A gente não pode se apavorar. Tá? Isso é importante a gente saber. Então vamos lá, gente. Vamos falar, na verdade, da Zika, da dengue e do chikungunya dentro de uma seguinte conotação. Por que a Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, uma opção de doenças são diferentes? Porque entra nessa situação o danado do mosquito, ou da mosquita. Tá? Esse cara, ele entra aqui na história entre o homem e o outro homem. Se a gente parar para ver, toda a infecção acaba tendo uma coisa que a gente chama de vetor. Eu pego, tuço, a minha saliva vai para ele direto, então tem um vetor da saliva. Mas é uma coisa entre nós, que a comunidade se acha. Ou eu tenho uma diarreia, e a minha diarreia, de uma maneira ou outra, acaba sendo ingerida por alguém. É assim que se transmite uma doença de transmissão hídrica. Tá? E essas coisas a gente vai diminuindo, com saneamento, com uma opção de coisa. Entra um mosquito na história, que é uma coisa diferente. Eu estou aqui bem longe dela, lá no fundo. Aí o mosquito vem aqui, me pica, vai andando, passa por ele, passa pela outra e a pica. Tá? E aí ela pega. Eu não cheguei perto, ela não tomou água contaminada, ela não fez nada disso. Então entra um vetor. Por isso que para o controle dessa doença, a gente tem que falar do controle do mosquito. E age da seguinte maneira, né? O mosquito, de uma certa maneira, o vírus, de uma certa maneira, contamina o mosquito, que contamina o homem. E o homem contamina o mosquito, e o mosquito contamina o homem. E fica esse ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso, o vírus vai perpetuando seu ciclo de vida. Outra coisa que é interessante é a gente falar de doenças emergentes. Nós estamos vivendo um momento na vida em que, puxa, nós somos privilegiados de ver uma opção de doença aparecer. Privilegiados ou não. Mas é uma novidade no mundo. A gente falou um tempo atrás do ebola, a gente falou da febre amarela, que está por aí, a gente falou do hantavírus, do dengue, do chikungunya, da zika, tudo isso a gente ouviu na mídia. E por que de repente essas doenças emergentes, todas elas são doenças transmitidas por artrópodes, de uma certa maneira, ou correlacionadas com artrópodes, estão acontecendo agora? Por razões de urbanização descontrolada, falta de saneamento, uso indiscriminado de inseticidas, invasão de áreas silvestres, rapidez nos deslocamentos atuais, falta de visão ecológica. Ou seja, nós começamos a competir com os insetos, nós começamos a competir com ratos, nós começamos a competir com uma porção de agentes transmissores de doenças que estavam quietinhos no sistema ecológico deles. Então a gente invadiu a área do rato e acabou dando ebola. A gente invadiu a área da selva e o mosquito veio para cá. Então, quando a gente for falar dessas coisas, a gente tem que lembrar que hoje ecologia é uma matéria que é importante na escola. Na minha época não era, nem se falava quase em ecologia, mas ela tem uma importância. E aí a gente começa a ver, poxa, mas falta de saneamento ainda existe? Existe. Né? Puxa, mas uma urbanização descontrolada existe? Puxa, isso existe. Né?
Uso indiscriminado de inseticidas, o que acontece? O inseticida acaba selecionando mosquitos que crescem resistentes a esse inseticida. Invasão de área silvestre, a cidade precisa crescer. Rapidez nos deslocamentos atuais. Quando a sífilis foi trazida para a América, na época de Cristóvão Colombo, demorou o tempo que a caravela veio para atravessar. Tá? Aí chegou aqui e demorou um tempo para se disseminar e chegar a essa doença que é hoje, a sífilis, em 1492. Nós já temos casos de Zika que chegaram ao Brasil e já estão se multiplicando nos Estados Unidos, na Europa, porque eles vão de avião. Muito mais rápido. Então hoje a nossa capacidade de controle é muito menor. Por que eu estou me batendo tanto por essas coisas? Porque se a gente não entender isso aqui, né, existe uma coisa que um país não é maior do que um mosquito. Né? Se a gente não entender isso aqui, o mosquito é muito maior que o país. Muito maior. Bom, o que aconteceu? A Organização Mundial da Saúde decretou em fevereiro desse ano estado de emergência sanitária mundial por causa da Zika, do Zika vírus. Veio apenas isso aí porque acabou se detectando no Brasil um aumento de casos de microcefalia. A Zika, enquanto infecção, é uma doença banal. Ela é muito pior, ela é muito melhor do que o chikungunya, ela é muito melhor do que a dengue. Como infecção, se a gente tiver, eu que sou velho, por exemplo, se eu tiver Zika, vou tirar de letra. Agora, o problema é que nós estamos tendo o risco de ter uma legião de crianças microcéfalas. Isso é uma coisa que é uma catástrofe mundial. Uma catástrofe mundial. Pra vocês terem ideia, assim, a gente sabe que está em jogo ou não, por exemplo, a permanência da Olimpíada no Brasil. Tá? Vai acontecer a Olimpíada, mas que já se ventilou muito, se suspende essa Olimpíada, já se cogitou muito. Porque imagina que nós temos aqui uma doença meio descontrolada no Brasil, vem todo mundo para cá e vai todo mundo de volta para os seus países. Um evento que é mundial. Vocês imaginaram que modelo de disseminação de doença não é esse? É o melhor que podia haver. Se o vírus e o mosquito fossem inteligentes, eles não escolhiam outro tipo de situação que não essa. Bom, chama Zika porque foi diagnosticado pela primeira vez, isolado esse vírus, numa floresta que chama Zika, na Uganda. Tá? Os primeiros casos de doença foi na Polinésia, na Oceania. Tá? E lá, sem relacionar com microcefalia, sem relacionar com doenças neurológicas, um pouco aumentado os Guillain-Barré na vida, mas não chamou atenção porque era uma doença benigna. Ou não chamou atenção, e não se percebeu que existia uma correlação com a microcefalia, ou esse vírus mudou. Para chegar aqui agora, dizem que veio pela Copa do Mundo também, né? Essa é a carinha dele. Então aqui vocês têm a duplinha fantástica, o mosquito e a carinha dele. Uma vez eu dei uma aula, contei para valer para cá. Uma vez eu dei uma aula no Projeto Rondon. Quem é do tempo aqui do Projeto Rondon? Então, o Projeto Rondon era um negócio, gente, que tinha como lema integrar para não entregar. Então eles pegavam os alunos das faculdades e a gente ia, por exemplo, para o meio da Amazônia, tentar dar noção de saúde pública e tal. E tinha um colega meu fazendo uma palestra sobre malária, que também é uma doença transmitida por um mosquito diferente desse, mas é mosquito. E na época, 30 anos atrás, a gente usava isso aqui, os cartazes, assim, né? Aí o colega chegou, baixou um cartaz com a cara do mosquito, assim. Vocês têm esse aqui? Era Marabá, um lugar super infestado de anófeles, né? O pessoal, não temos. Falei, pô, gente, como vocês não têm? Isso aqui tá cheio aqui. Não tem, doutor. Não tem. Falei, pô, não é possível, olha, tá cheio, ele passa malária. Nós estamos aqui um pequenininho, assim, desse tamanho, não. Então, obviamente, o mosquito é muito menor do que esse e o vírus, então, é infinitesamente menor do que esse. Se o bicho fosse desse tamanho, aí a gente perdia mesmo, né? Bom, agora começam coisas importantes para a gente evitar o pânico e para a gente começar a se cuidar melhor. Características do Aedes. Apenas a fêmea pica. Isso é só uma curiosidade, porque ninguém vai chegar para o mosquito e falar, você é macho ou fêmea? Ah, é uma fêmea, pode picar. Então não dá. Agora, isso é importante. A picada ocorre mais no começo da manhã e no fim da tarde. Então, se a gente começar a pensar
uma situação de prevenção, nós temos que lembrar o horário preferencial do mosquito. Não obrigatoriamente. Não é que assim, olha, quando das 6 às 8 eu me cuido, das 4 às 6 eu me cuido, o resto dane-se. Não é isso. Outra coisa, a picada não dói, não coça. Ao contrário da picada do mosquito comum, o Culex, não coça, não dói. Então as pessoas acabam não percebendo que são picadas. Principalmente porque ele voa perto do chão. Ele voa no máximo a uma altura de 1,5 metro. Então ele vai picar principalmente a perna. Não dói, não coça. E legal, ele também não tem aquele desgraçado. Então você não percebe que ele está picando. O que acontece? Você não percebe a picada. Então não é uma coisa que você vai fazer assim, puxa, eu estou sendo picado, então aqui tem mosquito, não dá para fazer esse tipo de vigilância. Tá? Porque a gente não vai perceber. Ele não suporta climas frios ou quentes. Tá? Então é um vírus que se encontra na área equatorial e tropical. Tá? Área temperada, norte do planeta e o sul, também não vai ter. Bom, esse aqui é o ciclo de vidas do Aedes. Isso aqui é só para a gente ter ideia que o Aedes ele põe o ovo, como a gente vai ver mais tarde, ele vai crescer de estágio de larva para um estágio de pupa até virar um mosquito. Esse cara aqui pica, pega o ovo, ele pica a fêmea pica a gente para pegar o sangue para poder fazer um ninho legal do ovo, vamos dizer assim, parafraseando a presidente. Tá? Por isso que só ela pica. Ele vai crescer e nessa fase aqui toda é uma fase de água. Por isso que todo mundo fica falando água empoçada, água isso, água aquilo. Porque para o crescimento do Aedes ele é profundamente dependente da água. Tá? Se a gente acabar com a água, a gente acaba com essa fase do mosquito, não vai ter essa fase do mosquito. Esse aqui é morto com inseticida. Esse aqui é morto com limpeza e controle de água. Existem outros métodos para atuar nessa fase, métodos que estão sendo estudados, mas o que vale no momento é inseticida aqui, limpeza de água aqui. Bom, esse mosquito, ele causa tanto dengue como chikungunya, quanto zika. Tá? A pior, do ponto de vista sintomático, é sem dúvida a dengue. A dengue era chamada antigamente de a febre do quebra-ossos. Alguns a chamavam também a febre do diabo. Porque o cara fica de cama mesmo. É uma doença. Alguém já teve dengue por aqui? Vocês concordam comigo que é uma doença ruim? É uma doença muito sintomática, uma doença que ganha da gente. A gente não consegue trabalhar, dói tudo. É uma doença de sintomatologia muito intensa. Tá? Existem 4 sorotipos, ou seja, a gente pode ser premiado com dengue 4 vezes. Existe uma associação entre a reinfecção por um outro sorotipo e a evolução para quadro hemorrágicos. Existe hoje, no momento, uma vacina para dengue, que ela pega só o sorotipo 1, que é o prevalente no nosso dado, e que tem uma eficácia de 60%. Do ponto de vista de vacina, é uma eficácia ruim. Agora, do ponto de vista de que nós não temos mais nada do que fazer na vida, é uma possibilidade de prevenção. Tá? Qual a importância da vacina? A vacina sempre tem 2 importâncias, gente, só para vocês entenderem. Ela tem a importância de evitar a doença na Valéria, na Carol, mas ela tem a importância também de que a hora que o mosquito vem e as pica, ele não vai perpetuar o ciclo dela, sabe? Que vai, pica a Valéria passa para o Michel passa para ele passa para ele. Tem essa coisa. Quando a gente vacina todo mundo e as pessoas se tornam imunes, essa perpetuação da doença não tem. Então, além de ter um efeito individual, tem um efeito de protetor a nível de coletividade. Chikungunya também é uma doença que é muito sintomática, não evolui para quadro hemorrágico, não há vacina e também não tem complicação. Ou seja, a pessoa tem, sofre e fica boa. Dengue também, a pessoa tem, sofre e fica boa, ou raramente tem quadro hemorrágico. Agora o nosso popstar do momento, Zika vírus. A maioria das infecções são assintomáticas, ou seja, o mosquito pica, ele te faz circular o vírus dentro de você e você não apresenta doença. Isso acontece na maioria das vezes. O que a gente vê de quadros sintomáticos, como febre, rush cutâneo, exantema pelo corpo, conjuntivite, dor articular, é uma ponta de um iceberg quando você está falando de infecções por Zika vírus. Tá? E o grande problema é que é uma doença que tem o que a gente chama de uma sintomatologia em menos casos. É uma doença que
sara sozinha, não é tão sintomática, não derruba o sujeito. O problema é que ela está associada à microcefalia. O que é a microcefalia? O vírus ele contamina o bebê, passa a placenta da mãe, principalmente no primeiro trimestre, e ele tem um tropismo para o cérebro, para o sistema nervoso central. E lá ele acaba deixando o cérebro do bebê doente, de modo que o cérebro não se desenvolve, portanto o crânio não aumenta. Isso é a microcefalia. Ela é a representação de um sofrimento do bebê, do feto, do embrião, que significa que esse cérebro não está desenvolvendo muito bem. E não se desenvolvendo, levando a uma série de sintomas. A criança pode nascer com retardo mental, pode nascer cega, pode nascer surda, ela pode morrer intraútero, ela pode não ter condição de viver depois. Várias doenças cursam com malformação congênita. A gente tem a sífilis, que a mulher, por isso que no pré-natal as mulheres fazem exame para sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, tá, e rubéola. Porque essas doenças na gravidez podem, por exemplo, cursar com microcefalia, além de outras complicações para o bebê. Então, provavelmente a Zika agora ela entra com mais uma das doenças que tem que ser pesquisada no pré-natal. Vai entrar no futuro. Lembra da primeira coisa que eu falei, gente. Tudo que eu falar aqui pode ser que no futuro não se torne verdade. Tá? Não tem tratamento, mas esse é o grande problema. Existem dois problemas em relação à microcefalia. Um é o problema pessoal daquela família que tem um bebê doente. Isso é um problema. Existe um outro problema que ninguém gosta de falar muito, mas é que é um problema socioeconômico. Imagina, a gente começa a criar uma legião de crianças incapazes que vão ter que ser sustentadas por um sistema de saúde e uma economia já falida. Então, esse é um outro lado da moeda de uma epidemia de microcefalia. Além do drama individual da pessoa, existe um drama socioeconômico. Quem que vai suportar isso? Então, está aqui o que eu já falei da microcefalia, lembrando que a microcefalia não é só causada pelo Zika vírus. Ela é uma doença que já existia, um sintoma que já existia antes do Zika vírus. Pode ser causado por uma série de coisas. Agentes biológicos, como já citei, agentes genéticos, ambientais, químicos, físicos. Por isso que todo mundo, quando vai falar do Zika, diz assim, o Zika está correlacionado com microcefalia. Ninguém fala assim, o Zika é o causador da microcefalia. Porque existe uma série de outras coisas que podem cursar com microcefalia. Então, a humanidade está estudando isso, os cientistas estão estudando, e é muito, muito, muito provável que a gente chegue a essa relação com certeza. Né? A questão de 2 semanas atrás, na revista mais importante médica do mundo, saiu um estudo de caso praticamente fechando essa correlação. Mas ainda precisamos confirmar com mais certeza. Isso serve então como entender por que a gente fala que não é causador, que está correlacionado. Agora, do ponto de vista de atitude da gente, eu acho que a gente tem que, por hora, considerar como uma relação muito grande entre o Zika e a microcefalia. Gente, alguma dúvida até aqui? Porque eu, quando começo a falar, eu não paro, né? Eu vou. Tranquilo? Bom, aqui são os países que são agraciados com casos de Zika no mundo. Esses aqui tem o que a gente chama de casos autóctones, casos próprios. Né? Agora, é óbvio que se a grávida vier aqui, pegar Zika e voltar para a Dinamarca, ela vai ter um caso de microcefalia na Dinamarca, não no Brasil. Então, esses são os casos importados e os casos próprios do local. Onde existe a transmissão, por enquanto, é só aqui, nessa área aqui. Provavelmente, daqui a algum tempo, a África vai aparecer nessa história também. Os Estados Unidos vai ter mais para o norte, essa parte vai ser poupada pelo frio. Na Europa, a circulação do mosquito é muito controlada, tá? E não tem aqui a parte que é um grande mistério, que é a Ásia, a China, essas coisas. Mas a previsão é que, assim, não basta só o pessoal vir aqui para a Olimpíada, por exemplo, pegar a Zika, voltar para lá. Bom, aí tem um cara aqui cheio de vírus de Zika no sangue. Tem mosquito? Se não tiver mosquito, não vai se propagar a epidemia. Então nós estamos falando de controle sempre do mosquito. Obviamente esse slide já está vencido, né? Esses números aumentaram, mas só para vocês terem uma ideia,
Esses eram os casos de suspeita de microcefalia e de confirmação de microcefalia. O grosso da situação está no nordeste do país, sendo que Pernambuco é o campeão absoluto. Hoje a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde deve estar em Pernambuco, para ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. E essa é a situação no Brasil. São Paulo já galgou alguns números a mais do que isso. De casos próprios, hein? De casos próprios. Se vocês lembrarem, nós tivemos uma epidemia grande de dengue no ano passado. Tá? Na parte do Butantã, Rio Pequeno, em Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba. Então, assim, nós já tivemos... Por que eu estou dizendo que isso é importante ter tido dengue? Porque quem tem dengue tem mais chance de ter zika? Não, porque o dengue está atrelado ao mosquito. Então, ele é um espelho de onde está o mosquito. Bom, então a gente precisa erradicar o tal do Aedes aegypti, do mosquito aqui. A gente tem 3 ações em que a gente precisa pensar muito. A ação governamental, a ação institucional e a ação individual. A ação individual, eu divido entre a ação pessoal, o que a gente pode fazer com a gente mesmo, e uma ação que eu chamaria de coletiva. Pessoal, coletivo é uma coisa estranha, mas é o que eu posso fazer para impedir de que ele lá não seja contaminado pelo Zika. Eu estou fazendo ações individuais, mas que com repercussão no coletivo. Vou dar um exemplo para vocês. Ação governamental. O que o governo tem que fazer? O governo tem que botar dinheiro, controlar o fumacê, tá? E organizar as ações outras. Essa é a função do governo. O governo, hoje, ele está tentando nos ajudar a controlar a água parada, com esse mutirão, essas coisas. Mas ele tem outras coisas para fazer. Ele tem que usar inseticida, ele tem que ajudar os municípios que não conseguem ter dinheiro para isso. Então, tem ações governamentais. Mas isso é do governo, ele que vai fazer. Existem ações institucionais. Por exemplo, metro e metrô tem que fazer a sua parte. Qual que é a parte do metro e metrô? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É orientação, conscientização, conscientização. Tá? E as ações individuais, quais seriam? Bom, primeiro a gente tem as ações individuais próprias. Eu não quero pegar zika, dengue, chikungunya. O que eu vou fazer? Eu vou usar primeiro repelente. Funciona? Funciona. Repelente funciona. Ficou chateado. Né? Repelente funciona. Nós temos basicamente autorizados pela Anvisa, que é o órgão de regulação, 3 tipos de repelente. Esse aqui, o IR3535, que é o da Johnson, o DET, esses são os nomes químicos, esse aqui é o OFF, tá? E a caridina, que é o Exposas. Por que o Exposas sumiu da prateleira? Por que ele é melhor do que esses aqui? Não, ele não é melhor. Tá? Ele é melhor que o OFF, por exemplo. Que esse aqui ele é um pouquinho melhor. O problema é que o tempo de ação dele é de 10 horas. Então, por exemplo, se eu for usar esse aqui, eu tenho que a cada 4 horas passar repelente. Esse aqui ó, eu passo a cada 6, 8 horas, e esse aqui eu passo a cada 10 horas. Então, do ponto de vista de praticidade, esse é o melhor. Então tem que usar repelente. Quem vive num local onde tem Aedes, tem que usar repelente. Ah, eles são bons? Eles são bons. Eles são monumentais, usou repelente e acabou tudo? Não, precisa fazer todas as outras coisas. Mas o repelente ajuda muito. Tá? Depois, além do repelente, a gente pode usar protetores de ambiente. Então, além do protetor individual, que é o repelente, protetor de ambiente. O spray de aerossol, aqueles negocinhos de pôr na tomada. Funciona? Funciona. Funciona, gente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Imaginem o Corinthians jogando contra o Santos. Eu sou corintiano, então o Corinthians está massacrando o Santos. O Corinthians está massacrando. O Corinthians está massacrando o Santos. Ele mete 20 bolas no gol do Santos, o Santos não mete nenhuma. Qual é a chance do Corinthians ganhar esse jogo? É maior. Pode ser que não aconteça, é maior. A mesma coisa vale na vida prática. Eu posso usar o aerossol. O aerossol é bom para pegar 3 mosquitos. Bom, com 10 mosquitos, o aerossol vai cumprindo. Agora eu tenho 50 mosquitos, eu tenho 100 mosquitos, o aerossol vai ter que ficar fazendo
muita coisa. Ou o elétrico. Então ele funciona, mas vai depender também da carga da pressão que você tem do mosquito. Isso em qualquer coisa. Por isso que, na verdade, a gente fala assim, olha, toda ação é importante. Toda ação é importante. Porque eu posso botar o aerossol, posso botar o negócio elétrico lá, posso usar roupa com manga comprida, posso usar protetor de tela na janela. Se eu não cuidar do resto, e vocês vão ver no slide, cuidar do resto é significativo, porque a quantidade de larva que sobra é muito grande, não adianta. Se eu tiver 100 mosquitos aqui, a chance dele me picar é grande. Se eu tiver 2, bom, é um azar. Então, assim, a gente tem que pensar sempre na somatória das ações. Então, isso vale. Isso é válido, mas não é só isso. Se a gente não pode fazer o resto, isso aqui já está de bom tamanho. Só para vocês terem uma orientação geral sobre o que fazer em repelentes, porque isso é uma coisa que sempre perguntam, tá, gente? Então, de bebê de 0 a 2 meses, repelente de barreira só, quer dizer, não, deixar o bichinho longe dos vírus. Protetor de tomada, tela, roupa e tal. De 2 a 6 meses já pode usar o DET, que é aquele da Johnson. Ele é menos eficaz, mas ele é o mais seguro para bebê de 2 a 6 meses. Tá? De 6 a 2 anos, você pode começar a usar esse aqui, que é o OFF. E acima de 2 anos, incluindo a grávida, qualquer um deles, sendo que os mais eficazes é o DDT e a caridina. Tá? E a caridina é o Exposes. Tá? Então, assim, usar esse. Então, alguém vai, por exemplo, para Pernambuco. Olha, compra repelente, leva e usa. Mas usa com essa orientação. Se for usar o OFF, mas pode ser o Altan, a cada 6 horas você tem que usar. Se você conseguir um mercado negro Exposes, você vai poder usar a cada 10 horas, mas é só no mercado negro. A gente chegou a um ponto de ter mercado negro de repelente. Já tem. Você acha que não? E se você é grávida, o que você faz? Uma pergunta que sempre me fazem. Eu tenho uma viagem marcada para Pernambuco, eu estou grávida. O que eu faço? Olha, se fosse você, eu pensaria muito na sua necessidade de ir para Pernambuco. Tá? Se você não puder evitar, usa tudo isso que a gente falou agora. Roupa, tenta evitar o começo da manhã, o fim da tarde, repelente, liga o ar-condicionado, porque o frio também, o mosquito não gosta, ele fica menos ativo, mas assim, é o que eu falei, se tem 100 mosquitos naquele quarto, se eu deixar menos ativo 80, vai sobrar 20, vai sobrar 20 para fazer a história. Bom, esse aqui é um quadrinho que mostra para a gente a orientação que a gente tem que fazer. Então, evite na sua casa um criadouro do mosquito. Então, aquelas coisas que todo mundo sabe. Tá? Manter a caixa d'água bem fechada. Tá? Encher de areia os pratinhos de vasos. Não deixe a água da chuva acumular na laje. Feche bem os sacos de lixo, tá? E as caixas de papelão. Não deixe garrafa vazia e outros objetos que possam acumular água no seu quintal. A gente fala disso, a gente ouve disso, e a gente faz isso. Tá? Eu tenho uma casa no interior. Pô, sou cara, vivo dando aula disso aqui. Aí eu cheguei outro dia, na minha casa choveu, tá? Fui ver, existe uma mesa que fica no fundo, que é pouco usada, mesa para fazer churrasco, aquelas coisas de plástico, assim. E que tem 4 cadeiras, e as cadeiras estavam com água acumulada. Isso na região de Campinas, que é um lugar que teve uma baita epidemia de dengue o ano passado. Então, veja, eu não fiz a minha parte. Apesar de estar falando para vocês aqui como uma autoridade, eu não fiz a minha parte. Tá? Coisas simples, bromélias, aquelas flores maravilhosas, coletam água. Sabe aquelas bromélias que acumulam água? Tampinha de garrafa. O pessoal já pegou o criador e tudo isso. O pessoal da vigilância que faz isso aí sabe onde procurar. Agora, é claro, gente, que vejam, a gente tem que diminuir o lixo. A primeira coisa, a gente tem que diminuir o lixo, não a gente. Aí já é ação governamental. E quando tiver o lixo, a gente pode fazer o que quiser, mas não vai ter jeito. A gente tira da nossa casa, põe lá e o mosquito volta. O mosquito volta. Isso é... Lugar que tem mosquito para lugar que não tem mosquito é que nem empurrar com o rodo a água do mar. A gente empurra e ela volta. A gente empurra e ela volta. Então, precisa ser uma atitude de todo mundo. Não adianta eu
botar um bunker anti-Aedes na minha casa, e do lado a Valéria deixa o mosquito crescer lá, bonitão. Uma plantação de mosquito. Reforçando, mantenha a caixa d'água bem fechada para o mosquito não entrar. Isso aqui é legal, remover folha, galho de calha, é difícil de fazer. Também não adianta a gente só fechar e trocar água. Precisa esfregar os recipientes, porque o ovo ele cola na parede e ele pode durar 400 dias lá, mocasadinho. Tá? Então precisa lavar. Piscina, pode usar cloro, água sanitária? Pode, deve, ela mata a larva, ela mata o ovo. Só que água sanitária, cloro, cândida, vai evaporando com o tempo. Então depois de 3 dias, aquele cloro já não existe mais. Então se a gente for se valer do cloro, a gente tem que usá-lo com periodicidade. Isso é o caso das piscinas, né? Bom, então fechamento de tonéis, novamente areia, vasinho de planta, né? A gente tem que trocar a água, garrafa com a boca para baixo, pneu, e os lixos fechados em Em 1908, isso eu lembro muito bem, em 1987, eu participava, na época eu fazia virologia no Adolfo Lutz. E se desenvolveu uma epidemia de dengue no Caribe. O pessoal da epidemiologia da secretaria, que era o pessoal da Santa Casa, mais um pessoal virologista por aí, a gente ficou cismado com aquilo, né? O pessoal da SUSEM, em São Paulo, a gente falou, nós vamos ter dengue. E começamos a nos preocupar e começar a conscientizar governo, na época era o Franco Montoro, tal, de que ia se fazer isso. E começamos a ter verba para trabalhar isso. E a gente foi para o Ministério, foi para a Sucan. E lá eles acharam que era um delírio nosso. Nunca iria ter dengue no Brasil. Bom, foi em 1987. Em 1989, o Adolfo Lutz fez o primeiro diagnóstico de dengue no Brasil, porque o resto do Ministério não tinha capacidade para fazer. Só a gente se preparou. Essas ações que a SUSEM, Superintendência de Campanhas no Brasil, tomou há épocas atrás, é a razão pela qual São Paulo, até hoje, é uma barreira em relação ao Sul, em relação à dengue, por exemplo. Né? Se vocês forem ver, a gente ainda não teve a epidemia. Se alguém tem algum conhecido que é carioca, que mora no Rio, no Nordeste, dengue para os caras já é feijão com arroz. A gente não viveu ainda a epidemia. Isso foi muito bom, porque a gente não viveu ainda a epidemia. Por outro lado, nós somos uma população muito suscetível a uma outra epidemia. Um dia essa epidemia chega em São Paulo. Depois desse revés histórico, né? Bom, mitos e verdades. A larva do mosquito se desenvolve em água limpa. Não, ela se desenvolve em água suja, ela se desenvolve em qualquer tipo de água. Borra de café elimina os ovos. Se você pegar a borra e entupir o vasinho de planta, como ação física, sim. Agora, não adianta dar café que ele toma e vai fumar um cigarro depois. Para matar os ovos do mosquito, basta secar bem o reservatório. Não, tem que esfregar. Ar-condicionado mata mosquito transmissor de doença. Ele até diminui a atividade do vírus, mas eu não contaria com isso como minha única ferramenta. Colocar um pouco de areia nos vasos elimina os ovos. Não, um pouco não, tem que tapar a água. A areia tem que impedir que a água transborde. O plantio de crotalha em área urbana elimina mosquito. Só que vale a gente pensar em algumas coisas, gente. Toda vez que eu dou essa aula também, todo mundo me pergunta, mas e os agentes naturais? Gente, usem todos os agentes naturais. Citronela, o que vocês quiserem, pulseira de citronela, vale tudo. Mas não se fiem só nisso. Tá? Não se fiem só nisso. O que é organizado hoje, o que é acreditado hoje para erradicar o mosquito, para essas atitudes individuais, são aquelas coisas que a gente falou lá atrás. Então, se alguém tem um método natural, acredita nele, pode dar uma força. Me ensina que eu vou usar também, mas não como única opção. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito consciente, tá? Porque não dá para ter esse vacilo de usar só a citronela e de repente descobrir daqui a 10 anos que a citronela não age especificamente no Aedes. Até acho que ela age, mas a gente por enquanto não pode se basear no achismo. Verdades. Água sanitária
mata as larvas do mosquito que ficam na água. Matam mesmo, tá? Só lembrar que cloro evapora. Não existe vacina contra dengue, chikungunya e vírus. Hoje existe uma vacina contra a dengue, com todas as restrições que eu fiz. O mosquito pode se proliferar em caixas de água mal vedada, tá certo? O mosquito ataca preferencialmente durante o dia. Preferencialmente. Não basta secar os reservatórios, é preciso limpar com bucha e sabão. E o mosquito se reproduz mais em temperaturas quentes. Tá? Isso tudo nos transforma hoje num cara muito... É chato essa palestra, porque a partir de agora, né, a gente fica com uma certa responsabilidade. Né? Então agora tem que chegar em casa, eu tenho que olhar meu vaso, eu tenho que olhar minha caixa d'água, eu tenho que fazer essas coisas. Tem, gente, tem. Quando eu falei das 3 atitudes, a governamental, a institucional e a individual, seja no aspecto do indivíduo com ele, do indivíduo com o coletivo que ele vive, eu acho que não adianta, né? O governo vai fazer ou não fazer a parte dele. O que a gente pode resolver isso é através de votação. Então, não adianta a gente ficar esperando que o governo vá fazer isso. Eu acho, pessoalmente, que não é muito correto o governo transferir para o indivíduo as suas funções. Mas a gente chegou num ponto em que o governo tem que fazer a parte dele, e se ele fizer só a parte dele, a gente não vai erradicar o Aedes. Então, infelizmente, além do governo fazer a parte dele, além das instituições orientarem, a gente tem que fazer a nossa parte. E não é difícil, gente, é muito simples. As previsões que eu diria para vocês, assim, qual é a sua opinião, Miziara, a respeito? Eu acho que a situação ainda vai chegar a ser catastrófica. A gente não está ainda. A situação ainda vai chegar a ser catastrófica. A gente ainda não está vivendo uma situação catastrófica. Eu computo, desde que eu me formei há 30 e poucos anos atrás, essa talvez seja o pior quadro de saúde pública que eu já vivenciei. Gente, eu peguei a AIDS no começo, hein? Eu peguei a AIDS no começo, mas esse é o pior. Porque esse tem uma coisa, a gente podia ter evitado. Oswaldo Cruz, em 1910, de uma maneira truculenta, feroz, ele erradicou o Aedes e acabou com a febre amarela urbana no Brasil. A gente não consegue mais fazer isso. Nós não temos essa possibilidade, e graças a Deus, de ser truculento como ele foi. Mas assim, não dá mais só para esperar a ação do governo, não dá mais para só esperar a truculência, a gente tem que fazer a parte da gente. Essa é a mensagem final, né? Que a gente tem que ser mais fortes. Eu acho que a gente poderia assim, juntos somos mais fortes. Juntos eu espero que sejamos mais fortes. Tá? Obrigado, gente.